Olá, terceiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Daremos continuidade aí à página 47 do livro de língua portuguesa, página 47, língua portuguesa. Abre seu livro aí para poder acompanhar a videoaula aqui da Pro, tá bom? A semana passada nós vimos, né, uma história chamada Troca de Segredos, no qual o avô guardava, né, os brinquedos dele da época da época dele, né, da época do avô. Ele guardou para quê? Para que quando ele tivesse um neto, ele mostrasse, né, os brinquedos da época. E o neto também apresentou para o avô, né, o brinquedo dele de agora, né? No caso era o quê? Um videogame. O avô mostrou outros brinquedos, no caso que era o peão e outros mais, né? Biboquê, enfim. E aí, os dois, né? Resumindo a história, os dois trocaram, né? Os brinquedos e o avô levou o videogame para casa e o menino ficou com o peão para treinar e tentar jogar. E aí, resumindo e finalizando a história, o avô ele se deu muito bem, né, com o videogame. E aí o que aconteceu? Por fim, ele dava, né, vamos falar assim, bem a expressão popular, ele dava uma surra, né, nos outros que também jogava videogame com esse avô e ele ganhava todas as partidas. E o menino também se deu bem no campeonato de peão lá na escola, né? Então, enfim, foi uma troca de experiência muito boa e valiosa para os dois. Por quê? Porque os dois se adaptaram aos brinquedos que não eram, que não são da época deles. Mas mesmo assim, essa troca de segredo, essa troca de experiência fez muito bem e mostrou com que a gente pode aí se adaptar, né, com os brinquedos tanto de antes como os brinquedos de agora, tá bom? Só trazendo um pouquinho aí da história para vocês, da semana passada, aí quem acompanhou a videoaula, quem acompanhou lá a aula da Pro em tempo real na plataforma. E hoje nós vamos ver uma leitura complementar, tá? No qual vem falar aí que as histórias, elas podem contar-se de várias formas, tá? Então, olha lá. Leitura complementar. Pode-se contar uma história de várias formas. No texto escrito, apenas com palavras. Então, no texto, apenas com palavras. No cinema ou televisão, predomina as imagens. Então, quando a gente vai no cinema ou na televisão, o que predomina ali não é tanto a escrita, mas sim as imagens, né? A gente visualiza a imagem e escuta, né? A interação ali entre os personagens, tá? No teatro, gestos e falas. Então, no teatro, a gente visualiza ali a pessoa encenando com gestos e falas. No quadrinho, imagens somente ou imagens e fala. Então, quando a gente observa aí as histórias em quadrinho, muitas vezes tem somente a imagem, que a gente consegue identificar o que acontece naquela imagem, né, naquela tirinha de quadrinho, ou também tem a imagem e a fala. No caso, olha aqui, ó. No caso, nessa tirinha aqui. Então, nós temos aí a imagem dos meninos, né? Olha lá. E a fala também aqui nos balões, tá certo? E vamos ver o que diz essa tirinha. Olha lá. Eu acho, ceninha, tá? Eu acho a coisa mais divertida do mundo brincar de carrinho. Aí o outro responde, eu também. Será que quando a gente crescer também vai ser divertido pilotar os carros de verdade? Aí no terceiro quadrinho, olha lá, eles observam pela janela de casa. E aí nós estamos vendo o quê? Um monte de carro aqui engarrafado, né? Num engarrafamento, num trânsito. Olha lá, fom, bibi. Então quer dizer, uma loucura total aqui no trânsito, né? Não é tão divertido assim estar aqui nessa cena. Aí eles concluem, olha lá, ainda bem que vai demorar para a gente crescer, né? Aí o outro fala, e eles continuam brincando, certo? Vamos lá.
Você também gosta de brincar com seus amigos? Sim ou não? Você vai responder aqui, tá? Aqui mesmo, põe aqui do ladinho. Gosta de emprestar os seus brinquedos? Sim ou não? Então, você vai responder sim ou não aí, se você gosta de emprestar seus brinquedos. Geralmente, criança não gosta de emprestar brinquedo, não, né? Brincar com os amigos, sim. Mas emprestar, meio difícil, né? Mas enfim, vamos lá. Aí vocês vão responder essas duas questões aqui mesmo no livro, tá? Sim ou não. E aí, vamos seguir aqui. Aqui nós temos uma pesquisa, tá? Então, a Pro vai dar uma dica aí para vocês, porque nem todo mundo tem aí tirinha em casa, tem jornal, tem gibi, né? Dá até para pesquisar, mas enfim, vamos lá. Existem muitas histórias em quadrinhos envolvendo o tema brincadeira. Personagens famosos como o de Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, estão sempre envolvendo em diversas situações quando o assunto é brincar com a turma, tá? Então a gente vê aí, né, quem tem oportunidade de ter aí os gibis da Turma da Mônica, a gente sempre vê, pena que a gente não tá em sala de aula, né, que a Pro tem 2 caixinhas lá de gibi pra gente poder interagir aí, ler também, mas enfim, seria uma ótima para essa atividade. Mas vamos lá. Estão sempre, né, envolvendo em várias situações, como brincar com a turma. A gente vê sempre aí a Turma da Mônica, né, envolvida aí com os assuntos de brincadeira. Isso é até uma briga, né, muitas vezes, né, que é o natural, né, entre ela e o Cebolinha, enfim, tá? E aí a pesquisa é a seguinte: pesquise uma tirinha de jornal ou gibi em que essa situação seja mostrada e colhe-a no seu caderno. Só que eu sei que muitos, né, a gente não está em sala e também nem todos têm impressora. Então a Pro vai pedir para que vocês aí pesquisem no amigo Google uma tirinha, tá bom? E responda aí essas 4 questões que estão aqui, certo? Ah, Pro, mas eu não tenho como pesquisar. Ok, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder, então, essa pesquisa em cima desta tirinha aqui do Seninha que disponibilizaram já aqui no livro, tá? Então, se você não quer pesquisar, não é que não quer, não tem aí, né, vamos dizer, eu não posso falar assim condições, mas assim, se você não tem aí o acesso, né, a essa pesquisa, você vai olhar essa tirinha e vai responder essas 4 questões no caderno, ok? Em cima desta tirinha aqui, tá bom? Que a Pro acabou de ler. Olha lá. Depois sente-se e troca informações com seus amigos. Então, o que você vai fazer no seu caderno? Você vai fazer o cabeçalho de hoje, a data no caderno, ok? Vai copiar essas 4 questões aqui, ó, tá? E copiando, você vai responder ou na tirinha que você vai pesquisar ou já pesquisou, ou em cima dessa tirinha aqui, tá bom? Olha lá. Qual é o título da história? Então, você vai vir aqui e vai ver aí o título da história, tá certo? Quem são os personagens da história? Então, você vai observar aí, tá? Aqui é o Seninha, tá certo? E aqui é o amigo do Seninha, tá? Tá dando a dica aí. Onde eles estão brincando? Então, você vai observar e vai ver onde estão brincando. E qual foi a situação vivida? O que eles estão vivendo? O que eles estão fazendo, tá? Então, você vai copiar o cabeçalho no seu caderno, vai copiar essas 4 questões e responder, tá? Procurem copiar uma questão, responder, pula uma linha. Copia outra questão, responde, pula outra linha, tá? Para não ficar o quê? Grudado, senão a Pro não consegue entender nada na hora que você mandar a foto, tá certo? Então fica a dica aí, para quem não tem acesso à pesquisa, olhe aqui, né, esta tirinha e responda essas 4 questões em cima desta tirinha da pesquisa. Quem aí tem acesso, consegue aí pesquisar, pesquise, tá certo? E faça as 4 questões aí no caderno em cima da pesquisa.
Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só chamar pro que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês. Vamos lá. Olha lá, aqui nós temos outra situação de tirinha. Hora da produção. Observe a sequência a seguir e elabore uma tira de história em quadrinhos. Então, vocês vão observar e vocês vão elaborar. Já há duas situações ilustradas para você completar com a fala dos personagens. Complete a terceira com o final da situação, fazendo a ilustração e os balões da fala. Então, nós temos aqui, ó, uma situação de um menino aí que tá o quê? Brincando do quê? Então, você vai colocar uma fala aqui, né? Na segunda situação, chega um outro colega aí, tá? Então, você vai colocar a fala desse colega aí na sua imaginação, você vai criar a fala, tá bom? Então, olha lá. Então, você vai criar a fala desses dois aqui, interagindo no segundo. E o terceiro, você vai colocar aí conforme a história que você criou. O balão, tá? O balão e os meninos aí concluindo a história, tá certo? Então, observando a primeira e a segunda, você vai criar o terceiro quadrinho, finalizando essa história aqui que você está imaginando. Tá bom? Desenha, pinta, deixa bem bonito, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó. 31. Releia o trecho retirado do texto Troca de Segredos e faça o que se pede. Veja lá. Uma coleção de tampinhas, ó, tá vendo que tá grifado em negrito? Vamos prestar atenção aí nessas palavras. Uma coleção de tampinhas de cerveja, um álbum de figurinhas do Carlitos, uma coleção do Tico-Tico, 2 times de futebol de botão, futebol botão grifado também, figurinhas, né? Com goleiros feitos de caixinhas de fósforo, uma porção de peões, ferrinhos de jogar finca, um carrinho movido a corda e que não cai da mesa, um papagaio feito com papel chinês, arcos e flechas de bambu, um diablô, um biboquê, um tabuleiro de damas e um jogo de xadrez, além de outras coisas mais. Então, aqui era aí, né, os brinquedos que o avô havia guardado, né? Quem acompanhou a história em Troca de Segredos, que o avô havia guardado para mostrar para mostrar aí pro neto, né? Quando o neto tivesse a idade aí para poder brincar com esses brinquedos. Então, eles pegaram aí o trecho, né, do texto e colocaram aqui para nós, né, os brinquedos do avô. Tem algumas palavras que estão em negrito e grifada, tá vendo? Que tá com tracinho embaixo, está em negrito. Então, a palavrinha são tampinhas, figurinhas, futebol, botão, finca, né? Carrinho, papagaio, diablô, bilboquê e o tabuleiro, ok? Então, são essas palavras. Vamos ver o que se pede aí com essas palavras grifadas. Olha lá. Encaixe as brincadeiras nos quadrinhos adequados, verificando as pistas dadas pela sílaba já escrita. Então, na página 49, nós vamos ver aí uns quadrinhos, né? Verificando as pistas. Então, nós temos que encaixar cada palavra dessa lá no quadrinho. Vamos lá para a gente ver. Olha lá, aqui na página 49 está o quadrinho. Então, nós temos uma sílaba, né? Lo. O que termina com lo lá nas brincadeiras aí do avô? Vamos voltar aqui no texto, olha lá. Ó, diablô, ok? Então, é um brinquedo, né? Que o avô tinha e guardou, tá? No qual a gente tem que encaixar essas sílabas, tá? No quadrinho, ok? Então, vamos lá. Nós vamos, tipo, fazer uma separação, assim, ó. Diablô, ok? Então, nós temos aí 3 sílabas para separar e nós vamos aqui escrever, certo? Vamos lá.
de a bolo, ok? Então, são 3 sílabas, olha lá, separadas, tá? Completei. Aí, aqui tá pintado, então não vou usar. Aqui nós temos outra brincadeira, fim, é o quê? Que começa com fim. Aí, você vai lá no texto, vai encaixar. Finca, olha lá. Então, vamos nós aqui, ó. Finca, ok? Aí nós temos aqui, ó, car, né? O que é esse brinquedo aqui com car? Ó, separado, ó, é o quê? O carrinho. Lembra que eu falei que quando uma palavra ela tem 2 R, ela não pode ficar junta, né? Então, ela tem que ser separada, ok? Olha lá, rinho, ok? Então, outra palavra aqui no quadrinho. Aqui nós temos aí, né, outros quadrinhos pintados, então a gente não usa, a gente vai vir aqui, ó, no tão, tá? O que tem de palavra ali que finaliza com tão? Botão, ok? Então, vamos lá, olha lá, só botão. E aqui, ó, começa com full, tá vendo? Duas palavrinhas, dois quadrinhos pintados, né? E a gente vem aqui no full. O que começa com full aí que a gente tem que encaixar aqui nesse quadrinho? Vamos ver aqui. Opa, já achei, ó. Futebol, ok? Então, vamos lá. Futebol. Bom, tá certo? Olha lá, bu, tem um bu aqui no meio, né, ó. Temos uma sílaba, o bu, 3 sílabas, 4 sílabas, tá? Então, vamos ver o que tem de bu aí no meio, né, que vai encaixar aqui junto com essa palavra, né, com essa palavra não, com essa sílaba. São 4 sílabas, tá, a palavra? Vamos procurar aqui. Olha lá, a Pro já achou aqui, tá? Então, é o quê? É o jogo de tabuleiro, ok? Então, vamos lá, vamos encaixar aqui, ó. Tabuleiro, ok? Então, é o jogo de tabuleiro, tá certo? E aqui, ó, temos um quadrinho em branco e outro quadrinho em branco. E no meio aí, né, a sílaba pi. Que será que é que essa palavra aí, pi, no meio? Vamos lá, vamos procurar aqui. Deixa Pro achar. Achei, ó, tampinhas, tá? Então, vamos lá. Tampinhas, tá certo? Mais um aqui, ó. Temos outras sílabas aqui, né? Vamos ver sílaba gal, gai, né? Deixa eu ver se é gai ou gal. É isso mesmo, é um I, não é um L, tá? Então, é gai. Vamos ver aí a penúltima sílaba, né? Gai da palavra. Então, temos aí mais 3 sílabas para descobrir. Vamos ver o que é, ó. Achei, ó. Papagaio, ok? Vamos encaixar aqui o tal do papagaio, ó. Gai. Deixa eu arrumar o caderno aqui. Olha lá, separei. Papagaio, tá? Vamos pro próximo. Gu. O que tem aí? Que tem a sílaba gu. Vamos ver aqui, ó. Achei, ó. Figurinhas. Vamos lá. Figurinhas, tá? Figurinhas, ok? E aqui, ó, tá? Vamos ver o que palavra que é, né? Que vem 2 sílabas antes do que. Olha ele aqui, ó. Bilboque, ok? Vamos escrever aqui, ó. Bilboque.
tá certo? E aí você completa aí o seu quadro, tá? Do jeito que a Pro colocou aqui, tá bom? Completando aí, conforme o texto ali, né? Os brinquedos do avô, e conforme se pede aí o comando da questão 31, tá bom? Olha lá. Complete as palavras com sílabas, tá? Então, nós temos aí ma o quê? Você pode completar com uma sílaba, tá? Aqui, vou deixar a Pro só. Olha lá, a Pro vai dar sugestões para vocês colocarem aí as sílabas, tá? E aí vocês coloquem, conforme aqui a Pro tá falando, a sugestão, ou se vocês quiserem completar com outras sílabas, também pode, tá? Aqui você pode colocar mala, maca, macacada, macaco, enfim, você pode completar aí com as sílabas, tá bom? Aqui, ó, sorridente, ok? Então, você vai completar aí, ou se você tiver uma outra palavra que se encaixe, tá? Aqui, lembrando que sorridente é com 2 R, mas já tem um R aqui, você só vai colocar o RI, só, um RI, tá? Porque já tem um aqui. Sorridente. Aqui, ó, dama, né? Dado, enfim, tá? Fiti. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui, ó. Filhotinho, tá bom? Que me vem agora na cabeça, não lembro outra palavra. Filhotinho. Você pode aí completar com outra, se der para encaixar aqui, tá? Aqui, ó, gá o quê? Gato, né? Gado, tá? Então, aí é com vocês, tá? Vocês podem completar. Né? Robô, roda, tá? Prego, dá para colocar aqui, né? Prego. Foca. Olha lá, esse aqui, ó. Lidica. O que pode encaixar aqui, tá? Lidica. Aqui, gente, teria que ter uma outra sílaba, tá? Porque eu não vejo como encaixar aqui. Liquidifica, ó, dor, ok? Então, você pode completar aí, ó, com essa palavra, tá? Ó, liquidificador, tá certo? Olha do livro aqui. O que você pode colocar? Suco, sucata, tá? Suga, ok? Aqui tá fácil, ó. Medicina. O que a gente pode colocar aí? O refrigerante. Ou fantástico, você pode completar com a palavra aí, tá? Aqui, ó, felicidade. Você vai completar. Gelo, general. Você pode colocar. Geladeira, completando com as sílabas, tá bom? Família, fada, tá? Vamos ver o outro aqui, ó. Tartaruga, você pode completar aí com a palavra, tá? Tartaruga com as outras sílabas, quer dizer suco, tá? Então, aqui são sugestões que a Pro tá colocando aí para vocês, que encaixa, né, mais ou menos. A Pro teve que observar aí cada sílaba para ver o que encaixava aí de palavras. A Pro deu as sugestões e você pode colocar aí outras sílabas, outras palavras, né, que se encaixam aí dentro dessas sílabas aqui soltas, tá bom? Completar, e aí qualquer dúvida, fale com a Pro. Vamos lá. Quantas sílabas você precisou usar para formar as palavras do exercício anterior? Então, você vai ver aí, ó, quantas sílabas aqui você precisou usar, tá? Aqui no caso, ó, vou colocar aqui que eu falei, né? Maca, mala, macaco, ó.
Co. Eu usei quantas sílabas? Uma, duas, tá? Sorridente. Então, eu vou contar quantas sílabas eu usei para poder fazer o quadro geral aí das palavras, tá? Então, quantas sílabas você usou? Uma sílaba, duas sílabas, mais sílabas? Então, você vai colocar aqui mais que uma sílaba, mais que duas sílabas, tá? Então, você vai ver quantas sílabas você usou para poder responder aqui do ladinho, tá? Separe as palavras do item A, aqui ó, todas essas palavras, na tabela abaixo, de acordo com o número de sílabas de cada uma delas, tá? Então, vocês vão pegar essas palavras aqui, que vocês completaram, e vai separar no quadro abaixo. As palavras que têm duas sílabas, você vai colocar no quadro de duas sílabas. Aqui tem três sílabas, quatro ou mais sílabas, você vai separar aqui, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma palavra que tem três sílabas, que eu acabei de colocar aqui, ó, macaco. Eu vou vir aqui, ó, quantas sílabas tem, ó? Macaco, ok? Vou colocar aqui, ó, nas três sílabas. Macaco, tá certo? Outra que eu preenchi, ó, sorridente. Quantas sílabas tem? Uma, duas, três, quatro. Então, eu vou colocar aqui, ó, a palavra sorridente. Sorridente, ok? Já separei mais uma. Aqui eu falei o quê? Dado, né? Dama. Vou completar com dama, tá? Quantas sílabas tem essa aqui, ó? Dama, duas. E aí eu vou colocar aqui. Dama. Vou fazer mais um, ó. Aqui eu tinha dado o exemplo de filhotinho, né? Ó, filhotinho. Veja bem. Temos uma sílaba duas, três, tinho, quatro, tá? Então, vamos lá. Aí, você vai escrever aqui, ó. Filhotinho. Certo? E aqui eu dei o exemplo de gato, né? Gado. Eu vou colocar gato. Quantas sílabas tem gato? Ó, uma, duas. Gato. Vamos lá. Duas sílabas, tá? Vou fazer mais uma e o restante aí vocês fazem. Aqui eu dei um exemplo de roda, né? Robô. Vamos lá. Vou colocar o robô. Robô. Duas sílabas, olha lá. Robô. Tá bom? Aqui eu quero um exemplo de mais um exemplo de três sílabas. Aqui, ó, o liquidificador é grande, né? Medicina, 4 também. Fantástico. Fantástico, 4. Aqui nós temos o quê? Suco, né? Sucata. Vou colocar aqui, ó, sucata, ó. Sucata. Quantas sílabas, ó? Uma, duas, três. Sucata, ok? Então, vou colocar aqui, ó. Três sílabas. Essa lapiseira minha. Ok? Três sílabas. Então, é isso que vocês vão fazer aqui, tá? Vocês vão completar aí com as sílabas, com o exemplo que a Pro deu. Vão separar essas sílabas. Cada vez que eu abro a boquinha para falar uma sílaba, você conta uma. Lembra da palma semana passada que a Pro falou? Vocês têm que contar, bate palma. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra, né? Cada sílaba, para eu falar a palavra, cada hora que eu abro a boca, eu conto uma sílaba, né?
Então, um exemplo aqui, ó, macaco. Ou eu bato palma, macaco. Quantas vezes eu bati palma? 3, então são 3. Sorridente, 4. Então, vocês vão falando assim pausadamente para poder saber em que quadro, né, você vai colocar, em que situação aí as palavras do campo aí de 1, 2, 3 sílabas, tá bom? Tá certo? Qualquer dúvida já sabem, tá? Página 50 agora, vamos lá ver o que se pede. Olha lá, aqui vem com um quadro informativo, tá? As palavras com uma sílaba são chamadas monossílaba, né? Nós vimos isso em aulas anteriores. As palavras com 2 sílabas, dissílabas. Com 3 sílabas, trissílaba. E as palavras que apresentam 4 ou mais sílabas são chamadas de polissílabas, tá? Então, isso aqui é para que vocês observem aí e saibam que a quantidade de sílaba ela tem uma classificação dentro da nossa língua portuguesa. Então, 1 sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílabas. 3 sílabas, trissílabas. 4 ou mais sílabas se chama aí de polissílabas, tá bom? Se você quiser fazer essa anotaçãozinha aí no seu livro, pode fazer, porque é algo que te informa e você não esquece também, tá bom? Vamos lá. 33. Separe as sílabas a seguir e classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, ok? Então, nós temos aqui as palavras que nós vamos separar e nós vamos aí classificar, tá? Então, separe as sílabas e a seguir classifique-as, tá certo? Vamos lá. Olha lá, a primeira palavra, então, é pirulito, ó. Pirulito, ok? Depois a gente vai classificando, tá? A gente sabe que pirulito tem 4 sílabas. Gás, dá para eu separar o G do AS? Não, então é uma sílaba só aqui, né? Gás. Sorvete, olha lá. Sorvete, tá? Xereta. Xereta. Separando, ok? Bom. Pai. Eu consigo separar pai? Não, né? Eu não consigo separar o P, ai. Não dá, tá? Ou pá, tracinho, i. Vai ficar pá, tracinho, i? Não, é pai. É uma sílaba só aqui. Pá, i. Não se separa. Chocolate. Opa, olha lá. Chocolate. Tá? E telha. 2 sílabas, ó. Telha, tá? Então, foram aí separadas, tá? Conforme se pede a atividade, vamos ver quantas sílabas tem cada palavra para a gente poder classificar se elas são monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Olha lá, pirulito, quantas sílabas tem pirulito? 1, 2, 3, 4. Quando a palavra tem 4 ou mais sílaba, do que ela é classificada? Polissílaba. E aí você vai escrever aqui do lado, polissílaba, tá bom? Gás. Eu separei gás? Não, ela tem uma sílaba só. Então, quando a palavra ela tem uma sílaba só, ela é classificada como monossílaba, tá? Sorvete tem 1, 2, 3 sílabas. Quando a palavra ela tem 3 sílabas, ela chama do que, ó?
trissílabas, tá vendo? Ó, 3 sílabas, ela é trissílaba. Xereta, quantas? 1, 2, 3. 3 também. Então, ela é o quê? Trissílaba. Bom, 2 sílabas. Quando a palavrinha tem 2 sílabas, ela é o quê? Dissílabas, né? Pai, 1 sílaba só. 1 sílaba, ela é o quê? Olha lá, monossílaba, tá certo? Chocolate, 1, 2, 3, 4. Então, são 4 sílabas. 4 sílabas ou mais, ela é polissílaba, tá bom? Olha lá, telha, 1, 2. 2 sílabas. Então, se telha tem 2 sílabas, ela é classificada como dissílabas, 2 sílabas, tá bom? Terceiro ano. Então, vocês vão completar aqui escrevendo, classificando as palavras, se ela é mono, se ela é di, se ela é tri ou se ela é poli, tá bom? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, tá bom? Vocês vão completar aqui conforme a explicação da Pro aqui no vídeo. Vamos lá. Escolha 2 palavras do exercício anterior e forme uma frase. Então, você vai escolher 2 palavras, tá? Daqui e vai formar uma frase só com 2 palavras, tá bom? Então, você que vai criar e escolher 2 palavras e vai criar uma frase com essas 2 palavras, tá certo? Olha lá. 35. Recorte de jornais ou revista 3 palavras de cada. Mono, dissílaba, né? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Colhe as palavras pesquisadas em seu caderno. Gente, aqui mais uma vez a Pro vai falar, tem muita gente que não tem revista, não tem jornal em casa para poder recortar e colar no caderno. Quem tiver, ótimo, né? Faça. Quem não tiver, o que vai fazer? Vai pesquisar no amigo Google e vai aí escolher lá palavras monossílaba lá no Google. Vai vir um monte. Você vai escrever 3. Palavras de sílabas. Vai vir um monte. Você vai escrever 3 também. Trissílaba, polissílaba. Você vai escrever 3 de cada uma dessas palavras aí classificadas, tá? Conforme aqui tá pedindo. Então, não dá para recortar. Quem tiver, ótimo. Para recortar de jornal, revista, ótimo. Recorta e cola. Quem não tem, pesquisa e coloca lá no grupinho, tá? Faz um quadrinho assim, ó, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, tá certo? E aí, olha lá, agora, depois que você pesquisou e colocou no seu caderno 3 de cada palavras aqui classificada, tá? Ou colou, você vai copiar no caderno e além de copiar no caderno, você vai colocar essas palavras aqui, tá? Então, você vai colocar essas palavras aqui. 3 monossílaba, 3 dissílaba, 3 trissílabas e 3 polissílabas, tá bom? Pesquisa, copia no caderno as palavras e coloca aqui também no livro, tá certo? Terceiro ano. Por hoje é isso, tá? Página 50 aí, até a 50, conforme a Pro falou. Por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido aí o conceito, né? Da separação das sílabas, classificações dessas palavras, quando tem 1, 2, 3, 4 sílabas, tá bom? Prestem atenção aí na pesquisa das tirinhas, tá? Aqui nós temos aí a questão da separação das sílabas, né? Aqui nós temos a tirinha, tá? Não deu para pesquisar no amigo Google, responde essas 4 questões no caderno em cima dessa tirinha aqui, tá certo? Então, por hoje é isso, tá? Que vocês tenham bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.